Boa tarde a todos. É uma satisfação poder contribuir com esse fórum de harmonização facial. Primeiramente, agradeço à comissão organizadora, presidente do CRO, professor Celso. Bom, quando foi designado para falar sobre especialização, imaginei, o japonês me colocou numa fria. Como que surgiu todo esse histórico de começar a trabalhar com toxina botulínica? Alguns já conhecem essa história. Foi um fato um pouquinho engraçado. Foi ao término de um namoro. Terminei o namoro, a autoestima ficou baixa, estava de volta na pista e tinha que eliminar as rugas, porque na pista, enrugado, não ia dar certo. Fui no consultório do dermato, recebi algumas injeções na testa. Eu sou descendente de italiano. Duas características. Primeira, se amarrar minha mão, costura minha boca. Eu tenho que falar assim o tempo todo. Não consigo falar estático de forma alguma. Os primeiros artigos que eu encontrei, relacionados à estética, claro, e apareceu artigos de bruxismo. Nem dei bola. No mínimo a palavra-chave não está legal e tal. Pessoal, estou falando isso em 2002. 2002, a internet era discada. Não era essa facilidade de hoje. Não que eu seja tão velho assim, né? Mas tudo bem. A internet era discada. Para você conectar, você tinha que desligar o telefone. Então era um parto fazer um negócio desse. Veio outro artigo de dor e de bruxismo. De curiosidade, eu olhei. O que esses artigos estão fazendo aqui? Fui ler o resumo desse artigo. E Botox tratando o bruxismo. Falei, espera aí, mas como assim Botox trata bruxismo? Fui olhar os autores, todos médicos. Falei, espera aí, mas duas coisas. Botox tratando bruxismo e médico tratando bruxismo. Nada contra, por favor. Eu tenho amigos fisiatras que tratam de uma forma formidável. Mas era uma informação bombástica, porque na época ninguém falava isso. Primeiro passo que eu fiz, liguei no conselho. Eu queria saber se o dentista pode usar Botox. Não, não pode. Mas como não pode? Nós temos publicações e tal. Não, não pode. Mas não tem nada que proíba. Não, não pode. Tá bom, tá bom. Não desisti. Liguei na Allergan. Eu queria comprar um frasco de Botox. Qual que é o consultor que te atende? Não, ninguém me atende. CRM. Não, é CRO. Nós não vendemos para dentista. Mas por que não vende para dentista? Não, nós não vendemos para dentista. A mesma coisa, não. Daí toda aquela minha expectativa foi de água abaixo. Continuei a estudar e achei alguns artigos de paralisia de Bell. Como se trata a paralisia de Bell com toxina botulínica? E eu me identifiquei nesses artigos porque meu irmão tinha paralisia de Bell. Continuei a estudar. Passaram-se uns 45 dias, mais ou menos, liguei na Ipsen, que tem a marca comercial Dysport. Queria comprar um frasco de Dysport. CRM. Não, é CRO. Nós não vendemos para dentista. Mas por que não? E por telefone, você fica bravo, né? Pessoa lá em São Paulo, você em Curitiba por telefone, você já muda o teor. Não, você tem que vender, porque é um medicamento e tal. E comecei a pegar no pé da menina do call center. A menina não aguentou mais e passou para a doutora Alessandra Nogueira, diretora médica. Na época não era Ipsen, era Axê, que tinha o domínio comercial do Dysport no Brasil. Falando com a doutora Alessandra, mesma história.
Ó, eu tenho que comprar um Dispor e tal, o Dispor é um medicamento, e segundo a Lei Federal 5.081, artigo 6º, inciso 2º, eu posso usar esse medicamento. E comecei a questioná-la, por que que não e tal. Daí ela falou assim, ó, na verdade, nós não vendemos para dentista, porque você é o primeiro dentista que liga aqui querendo comprar. A gente não sabe como que agir nessa situação. Eu falei, prazer, então eu sou o primeiro, você vai me vender? Ela falou assim, não. Eu vou consultar o jurídico e retorno com a ligação. Isso foi de manhã, ela retornou por volta das 16 horas. Consultei o departamento jurídico e realmente nós podemos vender para você. Eu falei assim, ufa, até que enfim. O que eu não sei é o que você vai fazer com isso. Eu falei assim, não se preocupa, isso é minha responsabilidade. Ela pediu um termo para eu preencher, que eu sabia usar. Não sabia usar. Não existia nada ainda. Preenchi, encaminhei. Chegou o primeiro frasco de Dispor. É igual criança ganhando brinquedo. Eu olhava e falei assim, e agora? O que eu vou fazer com isso? Não sabia. Consultei os meus amigos. Ó, como que eu faço? O que você está inventando? Não, quero saber, eu estou aqui com o Dispor, vou tratar meu irmão que tem paralisia e tal. Ó, então você pega soro, eles foram me passando as dicas, como que se usava. Alguns me ajudaram na primeira aplicação, vão tratar e tal, paralisia. E assim nós começamos a comprar a toxina botulínica, o Dispor no geral. Bom, um dos fatores que eu questionei essa doutora Alessandra Nogueira, quando ela falou que não vendia para dentista, eu falei assim, mas não existe uma patente na toxina botulínica que fala que esse medicamento é exclusivo do médico. Ela ficou pensando, pô, isso é mesmo, né? Não existe. Então, qualquer profissional da saúde, palavras dela, após a consulta do laboratório, do jurídico, quem poderia usar a toxina botulínica era o profissional da saúde injetor, que é o médico, o cirurgião dentista e o veterinário, que é muito utilizado em cavalos. Na época, eram os 3 profissionais habilitados para utilizar a toxina botulínica. Bom, na bula do medicamento, em outra conversa com o CRO de Curitiba, conversando sobre a área de atuação, porque era muito confuso, isso 2002, 2003, eu questionei isso daqui, ó. Esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Ah, mas isso tem todo medicamento. Sim, claro, tem todo medicamento onde o profissional pode prescrever. Onde o profissional não pode prescrever, não tem. Exemplo. Por que a Allergan não vendeu Botox para mim na época? E por que a Allergan começou a vender Botox para dentista somente no final de 2010, início de 2011. Quando esse medicamento veio dos Estados Unidos, todo o processo de tradução, registro de Anvisa, quem fez esse processo não registrou o Botox para profissional da saúde injetor. Registrou o Botox exclusivo para uso médico. Então, claro que eles não poderiam vender para o profissional da saúde injetor. Mas a Allergan, quando viu o mercado crescendo, foi lá na Anvisa e mudou o registro. Por isso que, no final de 2010, 2011, eles começaram a vender Botox para dentista. Hoje, domina. A Ipsen perdeu o seu registro na Anvisa em outubro do ano passado, mas já recuperou e já está no mercado novamente. Mas foi o suficiente para o Botox dominar o mercado. Bom, todo esse processo, 2002, 2003, nós usamos o Dispor. Quando começamos a tratar os casos e teve um destaque, o diretor médico da Ipsen, Dr. Cláudio Péricles, um excelente amigo hoje, me chamou, nós temos que conversar. Da onde você tirou isso que o Dispor trata DTM?
Nós temos estudos, mostrei toda a bagagem que tinha. Realmente sim. Mas antes de você usar, você vai ter que vir para São Paulo para a gente fazer um treinamento. Juntamente com o Dr. Cláudio Pérez e o Dr. Aurélio Yamada, todos neuro. Eles me passaram uma formação em toxina botulínica nessa época. E o Dr. Cláudio vai estar no Congresso Brasileiro agora em dezembro, nos prestigiando com a sua presença. Além disso, além dessa formação que eles me passaram, eu fiquei 2 anos, toda segunda-feira, atendendo com os fisiatras no HC de São Paulo. Toda segunda-feira, durante 2 anos, pelo laboratório Ipsen, eu ia para São Paulo fazer esse treinamento. E nesse laboratório de fisiatria, primeiro, que eles nem olhavam para você direito. Né? O que você está fazendo aqui? Eles meio que se fechavam, um conversava com o outro, e você sempre ia para o escanteio. Mas depois de um certo tempo, amizade e tudo, daí a coisa começou a fluir melhor. No mestrado, um certo dia, uma aula de seminário, o professor Sandro Piragini tinha passado para todos os alunos prepararem seminário para apresentar. Esse seminário ia começar às 14 horas, e de manhã, juntamente com meu colega de mestrado, eu mostrei alguma coisa de botox para ele. Olha o que eu estou fazendo, e tal, e tal, e tal. Isso já era 2005. Mas você é louco, de onde você tirou isso? Tá bom. Chegou na aula de seminário, o professor Sandro falou assim, quem fez seminário? Um olhou para a cara do outro, né? Ninguém tinha feito. Daí o Paulo, esse meu colega de mestrado, o Ziroldo tem um negócio muito legal na odontologia. Eu falei, o quê? Deu um bico na canela dele. Ele tem um negócio de botox aqui, muito legal. Daí o professor Sandro olhou para mim, você tem? Então apresenta. Falar em 2005 de botox no mestrado, baseado com pouca literatura que existente. Eu falei, é hoje que eu vou ser reprovado. Comecei a mostrar os casos que a gente tinha de bruxismo, sorriso gengival. Nessa época a gente não fazia pé de galinha. A gente fazia tratamento em músculo temporal. Injetava aqui, a agulha escorregava e voltava. A gente não tratava orbicular. Era somente músculo temporal. Tá? Às vezes, por uma dispersão do produto, acabava pegando uma ruga e tal, mas não era o objetivo. O objetivo era somente disfunção. Tá? Eu mostrei tudo que a gente estava fazendo na época. Daí o professor Sandro falou assim, aonde você aprendeu essas coisas? Professor, foi no Instituto de Dermatologia em São Paulo. Aonde? Lá nesse instituto. Tudo mentira. Então tá bom. Então chama esse pessoal para dar um curso para nós aqui. Ferrou, né? A mentira tem perna curta mesmo. Próximo módulo do mestrado, mesma coisa. Eu quietinho, né? Pianinho. Eu vi o Sandro, eu fugia, não queria nem encontrá-lo. Ele falou assim, cadê o pessoal do mestrado? Do curso de toxina. Então, eu conversei com eles, eles não têm agenda, não dá. Então monta o curso você. Tá bom, eu vou montar. Preparei o curso e tal, peguei os alunos no mestrado. Uma semana antes me liga o coordenador do mestrado. Que história que é essa que você vai dar um curso de botox dentro do meu mestrado? Ferrou de novo, né? Então, assim, desde o início a gente vem apanhando. Daí eu falei assim, não, professor, não é que o fulano me pediu e tal, eu estou mostrando que eu faço. Não, você está proibido de usar botox aqui dentro. Tá bom, sim senhor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Teve o congresso, o 5º Congresso Internacional de Araras, e nesse congresso nós apresentamos um trabalho, sorriso gengival na ortodontia. Eu queria falar sobre botox,
como o mestrado era de ortodontia, eu tinha que inventar alguma coisa de ortodontia para poder apresentar esse trabalho, sendo que eu tinha sido proibido de falar sobre o Botox. Apresentei esse trabalho, chegou a banca para avaliar, paulada de novo. Mesma história. Passaram-se 2005, 2006, em 2009, lancei curso de Botox para dentista, isso em Curitiba, dia 27 e 28 de novembro de 2009. Quando eu lancei o curso de Botox, o CRO de Curitiba me ligou. O que está acontecendo? Só essa semana nós temos mais de 40 denúncias contra você. Deu uma denúncia de médico? Não, denúncia de dentista. Você está tratando ruga. Mas não é ruga, é funcional. Por quê? Quando você fala em Botox, é a Coca-Cola, é a Maisena, é o Bombril, a marca é muito forte. Quando você fala em Botox, ninguém pensa num cara com espasticidade. Pensa em ruga, pensa na estética. Então eu fui até o conselho, expliquei, mostrei o que estava acontecendo. Ah, então você está tratando disfunção. Isso, disfunção. Passou uma semana depois do curso, a Allergan me notifica que eu não poderia usar o nome Botox. Tá bom, mais uma notificação, apanhando de novo. Ok. Passaram-se alguns meses, fui convocado pelo presidente do CRO, da época. O que está acontecendo e tal, me explica, expliquei. Daí eu recebi a seguinte frase: não me dê trabalho que eu não te dou trabalho. Eu não concordo com isso, mas não me dê trabalho. Sim, senhor. E assim foi todo esse processo. A primeira turma de capacitação reuniu profissionais do Brasil todo. Professora Rebeca, Federal de Salvador, Anderson Bernal, Vinícius Martiori, pesquisador de células-tronco e tal. E um carioca, gente boníssima, Mário Luiz, dentista. Esse cara, ele conseguiu reunir as melhores coisas que nós temos no país. Ele é dentista. Em 2009, ele era deputado estadual. Coisas que não é muito comum, mas a gente vê com frequência. Pouca, mas tem dentista político. Ele é dentista, era deputado e bispo da Universal. Eu falava assim, Mário, o que você quer com Botox, Mário? Ele falava assim, não, professor Ziroldo, eu vou montar o quiosque do Botox. O quê? E não era ideia, ele chegou com a planta baixa do negócio. Daí eu fiquei preocupado, eu falei, o primeiro curso já parece um maluco desse. Imagina no segundo, no terceiro, o que vai virar. Daí ele fez eu levar ele em Curitiba para ver o shopping. Ele queria montar um quiosque do Botox num corredor do shopping, estilo quiosque de clareamento, assim. O cara é louco. Ou não, né? Ou nós que somos atrasados. Mas também a junção, o tripé que ele tinha, difícil entender. E confesso, ainda bem que não deu certo. Porque senão seria um caos. A mulherada ia para o shopping, sapato, bolsa e Botox. E estourar cartão. Imagina. Isso foi em 2009. Em 2010, nós fomos, um grupo de profissionais foi para Buenos Aires fazer um curso de preenchimento com o professor Maqueda. Desse grupo, somente eu, professor Tarley, Gabriel, que trabalhava com toxina botulínica, e o restante, pessoas conhecidas e tal, que estavam querendo aprender um pouco mais. Eu não era conhecido, cheguei lá em Buenos Aires, o seu nome? Cid Márcio, e tal, e tal. Daí o professor Maqueda começou a ministrar o curso de preenchimento e tal, daí ele perguntou assim, tem um tal de Ziroldo no Brasil que sabe muito de toxina botulínica.
Daí ninguém conhecia como Ziroldo, me apresentei como Cid Márcio. O único que me conhecia era o Tarley. Daí o Tarley, não, o Ziroldo é esse daqui, ó. Daí, o quê? Você que é o Ziroldo? Sim, prazer. Então, em 1 ano e pouco, como que eram poucos cirurgiões dentistas que trabalhavam isso no mundo, o professor Maqueda já sabia da existência e do que a gente fazia no Brasil. Voltamos de Buenos Aires, a gente já trabalhava com preenchimento, voltamos de Buenos Aires e lançamos o curso de preenchimento nessa época. Só que era muito agressivo falar preenchimento. A gente não falava preenchimento. Por quê? Porque eu não podia dar trabalho. Se eu desse trabalho, eles iam me incomodar. Eu lancei um curso de estética orolabial. Esse termo é fantástico, né? Entra tudo nele. Qualquer coisa entra no estética orolabial. Claro que a gente começou uma divulgação interna, chamando os alunos de toxina botulínica, e na época era só toxina botulínica, tá? Isso foi dia 8 e 9 de abril, e essa é a primeira turma de preenchimento na época. Ó, o professor Renato, uma referência de harmonização facial no Brasil, estava junto com a gente nessa época. E começou todo esse processo. Sempre com muita cautela, fazendo a coisa certa, para não incomodar. Na sequência, lançamos um curso em Caxias do Sul, no ano de 2010. Era maio de 2010. O que aconteceu? Site do CRO do Rio Grande do Sul. O que aconteceu no conselho? Denúncias, higienização facial na graduação. A professora Célia e José Ricardo Barbosa introduziram essa disciplina na graduação, isso desde o ano passado. Tá? Então nós temos a Unicamp de Piracicaba, a harmonização facial na graduação, e outras universidades estão indo atrás, como a UBRA, já tem. E hoje nós recebemos a notícia que a UP já tem harmonização na graduação. Então, daqui a alguns anos, isso terá em todas as faculdades e universidades. Porque é uma nova fase, é uma nova realidade na odontologia. Análise de mercado, para finalizar, qual que é a demanda atual dos cirurgiões dentistas? Nós fizemos um levantamento em 2015. A preocupação era se o aluno estava conseguindo utilizar esses produtos. Pegamos todos os ex-alunos, fizemos uma estatística, uma análise, entramos em contato com os laboratórios, para saber o índice de aceitação da população em relação aos dentistas. O resultado foi: 1/3 desses profissionais pesquisados nunca utilizaram toxina botulínica. Profissionais que realizaram o curso, 1/3 nunca utilizaram. 1/3 utilizam esporádico, ou seja, na mãe, na sogra, no cachorro, e assim vai. E 1/3 utilizam muito. Então, a análise desse trabalho mostrou que tinha uma grande barreira ainda com a população. Quem de vocês que entra na lojas americana para comer cachorro-quente? Ninguém entra, ninguém é louco. Por que não entra? Porque lojas americanas têm um conceito. Agora eu pergunto, qual que é o conceito que o seu paciente tem de você? Se você não muda esse conceito, você não vai conseguir empregar essas técnicas. Porque o paciente não vai chegar lá e falar assim: ô doutor, eu vim fazer um botox. Claro, a realidade está mudando e vai mudar ainda mais. Mas o primeiro passo é mudar o conceito. O conceito do paciente para contigo. Tá? Esses dados é do último mês. Hoje nós temos 15 mil dentistas comprando material.
seja fármaco ou seja correlato. Nós temos 15 mil dentistas. Eu acredito que uns 50 mil estão treinados. Mas apenas 15 mil estão utilizando. Esses 15 mil, em mais de 200 mil, já está consumindo 4,5 milhões em produto. E a realidade dos dermato, somando dermato e cirurgia plástica, consome 15 milhões. Praticamente 1/3, 30% do mercado já é da classe odontológica. Imagina daqui a alguns anos. Vai ser o contrário. Vai ser o contrário. Isso daqui vai estar aqui, isso daqui vai estar aqui. Porque a demanda é fantástica. Bom, vamos falar de coisa mais relax hoje, né? Em parceria com o Conselho Regional de Odontologia, Universidade Positivo e Shed Westerbar, vocês são os nossos convidados para prestigiar essa casa sertaneja hoje, tá? Basta apresentar o crachá, tá bom? Vão ter uma área específica, o professor Celso estará... estará esperando, depois tem que arrumar um lugar para ele dormir, que ele não vai entrar em casa. Tá? Bom, esses são meus contatos. Agradeço esse tempo para passar um pouquinho dessa vivência em toxina botulínica. Já são aproximadamente 15 anos de trabalho. E no início foi muito difícil. A gente precisava testar, usar em alguém. E geralmente, quando você vai usar, você sempre busca a sogra. Ela vai falar mal de você de qualquer jeito, então tudo faz. Mas eu estava sem sogra na época, e muitas vezes eu ia na frente do espelho e me injetava para saber o que acontecia. E se vocês olharem em Google Imagens e colocar meu nome, vocês vão encontrar uma foto lá que eu estou assim com o lábio caído. Faz parte da ciência. E já deixo o convite para o 8º Contox, que será em Curitiba, o Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, no dia 1 e 2. Obrigado.